O Jornal do Meio-Dia está de volta e mais uma crise na Câmara de Vereadores de Cuiabá foi instalada entre oposição e situação. Ela surgiu durante a apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com cifras de 4 bilhões de reais e sem direito a emendas. E esse assunto, além da CPI, o jornal não terminou ainda, esse assunto da LDO e da CPI, nós vamos tratar agora na entrevista ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o vereador Marcos Pacola. Ele, aliás, ele integra, não é, aquela CPI dos medicamentos. Vamos então conversar aqui com o vereador Marcos Pacola. Boa tarde, vereador. Boa tarde. Boa tarde. Vereador, começando aí pela LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aquela peça que é avaliada antes do próprio orçamento. No caso aqui, do orçamento do município de Cuiabá. Mas aí teve rolo compressor lá na Câmara de Cuiabá, patrolaram a oposição, não permitiram que se apresentasse nenhuma emenda. Não se pode discutir nada lá, vereador? Por quê, hein? É importante que toda a população que nos acompanha, saudar a todos que estão, né, nos assistindo, e dizer que a gente também não está aqui fazendo uma vitimização a respeito. Nós temos a nossa parcela relativa de culpa com relação ao tempo de apresentação e as interpretações divergentes com relação à LDO. Para que a população saiba, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o próprio nome já diz, é aquilo que vai direcionar aonde o dinheiro arrecadado por você, contribuinte, vai ser encaixado dentro do orçamento do município. E nessas diretrizes, o que nos revolta nesse sentido é dizer que o parlamento, que tem por responsabilidade fiscalizar e auxiliar o executivo, afinal o vereador é quem faz, né, quem está vereando mais próximo da população para ouvir as demandas e não participar nenhum ponto e nenhuma vírgula nessa construção. Então essa foi realmente a questão e eles alegaram intempestividade com relação à apresentação das emendas, literalmente patrolando, não avaliando sequer uma ou duas, ou né, foram 13, 14 emendas apresentadas entre os vereadores, mas nenhuma foi sequer analisada. Vereador, mas de fato, muitos dos seus colegas afirmaram que não existe na lei do município um prazo, né? Ou seja, essas emendas elas são tempestivas. Isso é verdade ou não? Realmente passou do prazo? A interpretação com relação à lei orgânica e o regimento, e isso vai ser objeto, inclusive, de propositura minha a respeito, para ficar clara a interpretação, ele fala que a partir do momento que o Executivo apresenta a lei de diretriz orçamentária na Câmara Municipal, tem um prazo de 20 dias para apresentação de emenda, e aí, é claro, para a comissão, né? Mas não coloca prazo com relação à apresentação ao apoio legislativo ou na tramitação sequencial. Existe na previsão constitucional de que são necessárias a realização de 3 audiências públicas ao longo dessas discussões para posteriormente ser votado. Então, é ilógico dizer que a ferramenta de audiência pública vai acontecer e a apresentação é anterior à audiência pública. Fica ilógico, até porque a audiência pública é para ouvir a demanda da sociedade. Então não faz sentido essa questão de serem fora do prazo. Eu não acredito, tanto não acreditamos que nós estamos buscando, por meio da Justiça, num mandado de segurança, para que obrigue a Câmara Municipal a avaliar as emendas. Apesar de que agora, sabendo que o prefeito tem 20 vereadores dentro da Câmara Municipal, sobre sua tutela, vamos dizer assim, na base, né, dando sustentação, mesmo apresentando, eu acredito que até por uma questão um tanto quanto óbvia, elas serão rejeitadas. Mas isso é importante nós fazermos para que toda a população compreenda como que funciona a tramitação dentro da casa. Vereador, e por causa dessa maioria esmagadora de vereadores que apoiam o Palácio Alencastro, o prefeito Emanuel Pinheiro, 20 vereadores, o senhor acabou de citar aí, a CPI dos medicamentos vai se transformar numa enorme pizza? Esse é o destino dessa CPI, depois daquele escândalo de medicamentos que perderam o prazo de validade e o dinheiro público foi para o lixo? Eu posso garantir e afirmar a toda a população cuiabana, a população do estado de Mato Grosso, que ela não acabará em pizza. E por que eu posso afirmar isso? Porque a CPI é uma ferramenta de investigação político-administrativa, mas todas as inconformidades ou ilegalidades encontradas, seja de danos cíveis, criminais ou qualquer outro,
são encaminhados para o Ministério Público. Nós já notificamos o Ministério Público com relação à primeira fase da CPI e podemos afirmar categoricamente que com relação à primeira fase, nós dividimos ela em contratação de empresas para gestão logística e sistêmica, aquisição de medicamentos propriamente ditas, recebimento e armazenagem e distribuição e dispensação. Então, nós estamos na primeira fase da CPI, concluindo a primeira fase, e podemos dizer que o prejuízo só da primeira fase já é algo entre 20 e 30 milhões de reais. Secretário, só para a gente encerrar, na última terça-feira esteve aqui o atual secretário de Saúde de Cuiabá, falando sobre essa questão dos medicamentos. E o portal Gazeta Digital ontem, numa reportagem do Alain Mesquita, publicou a seguinte matéria, com o título: Secretário defende empresa investigada por CPI em Cuiabá. Esta empresa aí, primeiro, ela vendia medicamento para a prefeitura. Depois, ela passou a cuidar do medicamento. O contrato dela era de 19 e teve que cair quase 10 milhões, não é isso? E aí, essa empresa não tem responsabilidade? Com certeza, essa empresa tem responsabilidade, não só essa empresa, como todos aqueles que participaram do seu contrato, da forma como foi feita, da supressão não publicada e todas as outras inconformidades que aconteceram. Só para deixar aqui para toda a população, o que justificou a contratação dessa empresa pelo ex-secretário Luiz Posse foi uma auditoria que identificou 153 mil reais de prejuízo dentro do CDMIC. Para resolver um problema de 153 mil, decidiu contratar uma empresa por 19 milhões e 200 e posteriormente trouxe um prejuízo de mais de 15 milhões só com medicamentos vencidos. Por isso que a gente afirma que esse prejuízo da primeira fase já pode estar aí, está com certeza entre 20 e 30 milhões só a primeira fase da CPI. E agora é buscar o Ministério Público para reparar o erário, para a gente poder solucionar para que não aconteça e que a gente consiga colocar uma trava nessa ação continuada de corrupção sistematizada. Na saúde. Na saúde, por enquanto. Vereador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.